Uma outra coisa que não dá para a gente ficar sem tocar no assunto, quando a gente fala especificamente de liderança, eu acho que é admirar. Porque a gente aprendeu que admirar alguém é reconhecer em alguém uma qualidade que a gente não tem, e né? Porque você tem admiração pelas pessoas, ou porque a pessoa faz alguma coisa que você faz muito bem, e ela é uma referência, ou porque ela tem uma habilidade que você não tem, né? Você fala, meu Deus, o cara se comunica muito bem. Para ele é fácil comunicar, para você não é. E você fala, o cara se comunica muito bem. Só que a gente aprendeu que a gente não pode ter defeito. Então, no processo seletivo, se a gente fala que a gente é desorganizado, por exemplo, a gente não passa. E aí, quando a gente aprende que a gente não pode ter defeito, que a gente não pode comunicar, e a gente volta à história da vulnerabilidade, da fraqueza, a gente passa a não reconhecer a qualidade dos outros. A gente tapa o sol com a peneira o tempo inteiro, porque a gente não quer mostrar que as pessoas são melhores do que a gente. Então, é essa admiração que faz com que você queira passar do seu limite, se juntar com pessoas com habilidades diferentes das suas, fazem com que o líder possa lidar com pessoas diferentes, né? O quinto passo, eu acho que é a gratidão. A gente imaginar qualquer exercício de liderança sem o agradecimento, porque você só é líder, você só conseguiu liderar porque alguém estava vendo, porque alguém aceitou o seu input, alguém aceitou o seu exercício de liderança, né? Se você é um bom pai, é porque você teve bons filhos. Você já teve do outro lado. Né? Se você é um bom gestor, é porque você tem bons geridos. Não foge muito dessa lógica. Você é um bom técnico de futebol com um time horroroso? Não é. Não tem como. Você pode fazer os caras jogarem melhores do que eles jogavam com outros. Mas são caras que tinham suas qualidades que não estavam ali. E aí volta aquela história que a gente falou. Se a gente fica bom no que a gente pratica, né? Se a gente praticar a gratidão, a gente começa a observar a gratidão nas pequenas coisas. Você agradece por pequenas coisas. Se você pratica a reclamação, você fica um expert em reclamação. De novo, um hábito. Um hábito. Você vai passar o tempo inteiro reclamando, né? Então a gente pode praticar a gratidão. E eu gosto muito de botar o exercício da gratidão no meio do exercício da liderança, assim, porque eu acho que ela é quase que o fiel da balança, assim, sabe? Porque se você for construindo tudo isso, né, a confiança, o incentivo, o iluminar, a admiração, sem os processos de gratidão, isso se perde. Você entra no automático, né? Então, voltar e agradecer é muito importante, muito importante. A gente vive hoje numa era, falamos um pouco sobre isso, em que a gente desaprendeu a ser humano. Um livro muito bacana que é o Sapiens, resume um pouco essa história. O Yuval Harari ele faz uma comparação que para mim é muito interessante. Ele diz que nós nos diferenciamos dos animais pela capacidade de fazermos fofoca, né? A gente gera expectativa em coisas que a gente não tem como provar que vão acontecer. Então eu falo para você assim, olha, vai chover, né? Porque tá calor. Eu não estou vendo a nuvem, eu tô levando, tá mexendo no arbusto, assim, né? Eu falo, isso pode ser um fantasma. O tigre não fala para outro tigre que está mexendo no arbusto, né? Ele fala, tem um macaco ali, porque tem um macaco ali. Ele não joga com hipótese, ele joga com fato. Sobre a gente joga com hipótese. E essa capacidade de fazer fofoca, de contar coisas, histórias, é o que faz com que sejamos, né, uma raça dominante. Mas todos nós, no 1 a 1, jogados numa ilha deserta, se nós formos jogados numa ilha deserta, você pegar uma outra ilha deserta e jogar um macaco, o macaco sobrevive e a gente morre. Tigre sobrevive, a iguana sobrevive e a gente morre. Papagaio, a gente perde para todos os animais 1 a 1 e no 10 a 10 também. E nos 50 a 50 a gente também perde. A gente só começa a ganhar nos 150. Então assim, a gente precisa um do outro. Para a gente se organizar e a gente ter força, ter contundência, sair da inércia, fazer as mudanças que a gente precisa do mundo, a gente precisa de muita gente. Tirar da gente a capacidade de sermos humanos, é o que a gente tira o tempo inteiro no exercício da liderança, porque a gente se preocupa com o ego, que você falou, né, com a outorga, com o poder, a gente tem medo de perder o poder, perder o cargo. Né? Imagina, se eu for um senhor que eu vou reconhecer muito nos outros, eu vou perder a minha admiração, como você imagina, que besteira, né? E aí a gente tira esse lado humano, né? Quando as pessoas falam para mim, o cão é o melhor amigo do homem, não pode ser. Não pode ser. Isso me deixa louco, porque o homem tem que ser o melhor amigo do homem, não pode ser diferente disso. Então a gente precisa humanizar as nossas relações e no exercício da liderança o tempo inteiro. Se você tirar o sentimento, não, você tem que mostrar que você é muito duro. Não tem, isso é pedra. Você tem que mostrar que você tem força. Não tem. Você tem que conquistar através do seu... É igual filho, né? Filho aprende com o que você fala. Mentira, ele aprende com os olhos.
Os filhos não aprendem com o ouvido, não aprendem, eles aprendem com os olhos. Você pode fazer uma doutrina toda, ele vai aprender com o que você faz. Se eu for um pai que planta amor o tempo inteiro, meu filho vai plantar amor. Se eu for um cara que planta agressividade, nos momentos de perrengue, meu filho, ou os meus funcionários, ou os meus amigos, ou as pessoas que trabalham diretamente comigo, vão ter essa referência e vão acabar usando isso. Então, humanizar é fundamental. E aí, um outro item que é o preparar. Eu acho que eu acabei, em primeira mão, é muito bom falar isso no podcast, eu estou lançando o 3º livro com a editora Record, fechadíssimo. O nome do livro é Valor Presente. É uma brincadeira com esse termo de investimento, né? Valor presente. E aí o subtítulo é Um Dia de Cada Vez. E aí esse input do preparar que eu tenho trazido nas palestras virou um livro, que a gente vive num momento no mundo onde a gente não pode prever o futuro. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente não consegue prever o futuro. E estávamos extremamente acostumados a isso, porque tínhamos os economistas para prever o PIB, tínhamos os antropólogos para prever o comportamento, os futurólogos para prever as ideias que iam virar negócios no futuro. E a gente perdeu isso, porque a gente vive numa era que a gente não sabe o que vai acontecer com o varejo, com o podcast, a gente não sabe daqui a pouco as pessoas vão estar usando podcast. Né? Então, a gente vive com essa insegurança, que para os pessimistas é desesperador. O cara fala, meu Deus, mas ninguém mais vai prever nada. Só que para os otimistas, para as pessoas normais, é maravilhoso, porque isso nivela todo mundo. Né? Porque você também não pode usar o passado como referência. E aí é a parte mais bonita da história. Porque se você ainda tivesse como usar o passado, você pelo menos se resguardava em algum comportamento que não tem mais. Porque o que aconteceu 2 anos atrás, não tinha podcast 2 anos atrás da forma que tem. Então a gente não pode. Como é que a gente vai pensar em produzir o nosso podcast aqui, voltando 2 anos atrás, 1 ano atrás, ainda não era tão como é agora. Então, a única coisa que sobra pra gente é o momento presente. Isso para o desafio da liderança é incrível. Porque não faz mais diferença se você estudou 10 anos, se você veio de Harvard, Cambridge, de Oxford, se você estudou no MIT, se você veio do Vale do Silício. O que importa é como que você monta o Tetris que está vindo, descendo, onde é que você encaixa isso, não dá game over. Como é que você monta a peça do quebra-cabeça agora? Como é que você faz para fazer esse dia acontecer? Como é que você organiza essa câmera? Como é que você faz esse áudio? Como é que você mexe na agenda? O que você vai... É isso. O dia seguinte é outro dia que a gente não sabe o que vai acontecer. Quantas empresas de um dia para o outro, por errarem, com uma diretriz acabam? Imagina, o Netflix, porque foi fazer a promoção do avião que caiu na camisa, quase acabou. O Netflix, desculpa, o Netshoes quase caiu. Né? Então, de um dia para o outro, o táxi que estava lá acomodadão, eu sou o rei do mundo, teve que se mexer para o Uber. Os corretores de imóvel estão dando morro em ponta de faca para o Airbnb chegou. Né? Então, a gente precisa lidar com o dia a dia. Prever menos, planejar menos, executar mais, liderar mais, e trazer mais a equipe. E aí o valor presente fala sobre isso. Né? Essa necessidade de reaprendermos a aprender. E isso é diário. Né? Uma confissão, eu acho que não vai ter lugar nenhum, essa vai ser exclusiva. Conversando sobre esse livro, a gente tinha 2 ideias na mesa. Essa e a outra era uma ideia que eu tinha, que era o que eu aprendo com meu filho. E aí era colocar o Bento na função de professor, o Bento e a Maria, porque eu de fato estou embarcado nessa viagem que é muito bacana, né? Aprender com ele, empoderar e falar, meu filho, me ensina isso aqui, como é que é para você isso, qual o sentimento que você está tendo. Eu nunca vi nenhum pai perguntar de sentimento do filho, nunca vi. Eu quase não vejo pais falarem, você está feliz, meu filho? Os pais não fazem, mas acho que está. A criança é feliz. Será? Você tem angústia, meu filho? Você está com medo? Essa noite o Bento me acordou, papai. Aí eu fui, agora, essa noite, eu fui pro quarto dele, frio, né? Rio de Janeiro agora faz frio. Frio de verdade. Caralho, não tinha visto na vida. Aí meu filho vai, ele dorme com uma colcha, né? Eu durmo sempre com ele, faço dormir, fico dormindo na primeira hora, na primeira parte da noite. Aí a colcha dele tava lavando, eu peguei uma colcha de pelos, uma colcha bacana, assim, botei pra ele. Papai. Eu fiquei, você tá chorando, meu filho? Você nunca acha que houve? Você quer leite? Quer ir no banheiro? Não, papai, essa colcha não tá funcionando. Essa colcha não tá funcionando. Não, pai, eu tô com frio. Ele tava reclamando que a colcha não tava funcionando. Aí quando eu acordei, eu falei, filho, qual foi a sensação que você teve? O que aquilo te deu? Não tá funcionando. Ele falou, não tá funcionando, papai. Eu falei, falou, filho. Aí ele falou, que não tava esquentando. Eu falei, mas você sentiu? Eu falei, sentia. Eu falei, mas tu tava agasalhado. Eu falei, foi a janela. É um diálogo simples. É tentar entender o que o filho está querendo te dizer. Né? Então eu acho que se preparar estar preparado para aprender de forma diferente, com pessoas diferentes, talvez seja, e talvez por isso tenha virado terceiro livro,
O ponto mais, não sei se o mais importante, mas o mais, hoje, o mais fora de série, o mais fora da caixa, para o líder entender como que ele faz com a liderança. E pensando nessa importância do presente, um dos maiores aprendizados que eu levei para minha vida foi a questão do tempo. A maior caridade que a gente pode ter é dar o tempo. Isso foi algo que me tocou, que eu percebi muito no dia a dia de pessoas que eu observo, seja de família, seja de trabalho, que realmente as pessoas não olham esse valor do tempo e do tempo presente, o que a gente está fazendo com esse presente. Dar para o outro isso, dentro dessa temática do líder, como você encara isso? A sua pergunta é ótima, Aninha. Ela vem ela vem muito associada a um outro ponto da liderança que eu acentuo muito, que é a conversa. A gente hoje está fazendo cursos de oratória. Eu vi um grande curso de inglês que eu dei uma palestra que me mostrou que uma das ferramentas de ensino era através da oratória. Então tem uma sala pronta para oratória e aí a gente está aprendendo a falar. A gente vai fazer escutatória. A gente vai ter aula. É um curso da escola, hein? Escutatória. Com Gustavo Brito, coordenador da escola de rebeldia. Então, a gente tinha que fazer cursos de escutatória. Que lindo, né? Mais uma vez, sinérgico. Porque a gente aprende de novo, né? Sem ninguém ensinar, a gente tem voz ativa, porque a gente tem mídia social, a gente posta o que a gente quer, a gente aprende a falar muito, só que a gente não sabe escutar. E aí, quando a gente não se dá o tempo, e aí, assim, as pessoas não falam só através da fala e da voz, as pessoas falam com sentimentos, com comportamentos. Você olha pro cara e você fala, pô, ele tá querendo me dizer uma coisa, vem aqui. É só um abraço? Às vezes não precisa falar nada. Às vezes é um abraço, o cara começa e fala, né? Toque de mão, o cara quer que você pare, né? O garim da rua que tá todo dia varrendo, não quer conversar com você, quer que você dê um bom dia de verdade. Cara, obrigado, você varre bem pra caceta, cara. Pô, o dia que você não tava aqui sentindo sua falta. Então, assim, quando a gente aprende a escutar as pessoas, e aí tem uma coisa que é... O que é a relação da conversa? É você ter o mesmo entusiasmo da escuta que você tem da fala. O mesmo entusiasmo que você tem para falar, você tem que ter para escutar. É o melhor exercício que você pode fazer. Você gosta de escutar as pessoas. E aí, quando você escuta, você conhece mais de gente. Quando você conhece mais de gente, você antevê uma série de problemas. Né? Você neutraliza uma série de demandas que as pessoas estão tendo o tempo inteiro. Então, esse princípio da conversa, ele está intimamente ligado ao tempo. E por que eu trago essa temática do tempo tão forte? Porque não existe bem mais precioso no mundo do que o tempo. Inclusive, a gente luta contra ele, porque a gente vai morrer. Então, essa conversa nossa de 1 hora é menos 1 hora de vida que a gente tem. Né? Tem um perfil muito engraçado, eu lembro que eu entrei no Twitter só por causa desse perfil, que é a morte. É divertidíssimo, isso vale a pena. Assim. A morte, é sensacional, você rola de rir com ele. E aí ele fala, não, vocês estão comemorando o aniversário de fulano de tal. Na teoria, 1 ano a menos que ele tem, né? É muito engraçado. E é um pouco isso, né? E como o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, é o que a gente mais se apega. Então a gente vive dizendo que a gente não tem tempo, né? Qualquer um, você tem tempo ou não tem tempo.